Nesse mês nós vamos estar falando sobre ser sal e ser luz. Ontem em casa a gente estava assistindo algumas coisas da Olimpíadas e a Rô comentou assim que como tem atletas cristãos nessa Olimpíada, né? Como tem a representatividade cristã está grande nessas Olimpíadas, as polêmicas sobre poder ou não manifestar a sua fé, né? E eu até comentei com ela que com esse crescimento dos cristãos, com esse crescimento, até que o IBGE aponta que em pouco tempo nós vamos ser maioria, até 2030, a maioria dos brasileiros vão ser cristãos, é natural, né, que nesses destaques, nesses ajuntamentos, apareça cada vez mais. O que não é natural e o que me incomoda bastante é o fato de nós estarmos nos tornando maioria. É o fato de o IBGE apontar que nós estamos nos tornando maioria, mas a violência não diminui. Como pode a maioria dos brasileiros ser cristão e nós sermos um dos países com maior discrepância social? Se a primícia do cristianismo é dividir, como pode nós estarmos nos tornando a maioria e a violência só aumentar? A violência contra as mulheres, a violência contra as crianças só aumenta. É números que não fazem sentido. Como nós podemos ser maioria, como os representantes de Cristo, os filhos de Deus, podem ser maioria. E o número maior desses dados não ser o amor, não ser a divisão, não ser o compartilhar. Nós estamos vivendo um tempo onde os números não batem com a realidade. Nós temos muitos cristãos, mas pouco cristianismo. Nós temos muitos crentes, mas pouco de Jesus. E o nosso tema desse mês é seja sal e seja luz. E o subtema que está atrás da nossa camiseta, para que haja luz, haja na luz. Nós não podemos anunciar a luz e não resplandecer a luz de Jesus sobre as nossas vidas. Nós não podemos dizer que representamos a Cristo, porque quando eu digo que eu sou um cristão, eu estou dizendo que eu sou um representante de Cristo. Eu estou dizendo que eu sigo as primícias de Cristo. Eu estou dizendo que Cristo é o meu modelo, e que é quem eu sigo e é a quem eu imito. Eu não posso dizer isso e não fazer isso. Para que a luz de Jesus resplandeça, e para que a mensagem verdadeira seja anunciada, nós precisamos agir na luz. Eu não posso ser um aqui no domingo e outro na segunda. Eu não posso usar de desculpas, é que no meu trabalho é diferente. Eu não posso ficar mais justificando, é que ele me fechou, a culpa não é minha. É porque meu pai fez isso comigo, então eu reproduzo o que meu pai fez. Não podemos mais ficar justificando, não podemos mais ficar usando de desculpas para justificar os nossos erros, as nossas falhas, para justificar o nosso mal. Precisamos ser luz. E esse versículo lá no Sermão do Monte, que Jesus fala sobre seja sal e seja luz, eu cozinho, né, como eu falei domingo passado para os irmãos. Eu cozinhando, é uma arte, irmãos, não é só cozinhar. Meu pai cozinha, meus tios cozinham, como são retirantes do Nordeste, chegaram em São Paulo e foram trabalhar em cozinha, né? A maioria deles. E meu pai sempre cozinhou em casa. Meu pai é padeiro, mas ele gosta muito de cozinhar. E quando meu pai cozinhava, era dia de festa, porque não ia ser arroz e feijão. Era poucos dias que ele estava de folga, então ia sair lasanha, ia sair alguma coisa gostosa e diferente. E eu gosto muito de cozinhar. E às vezes você planeja, né? No meu caso, eu planejo, eu penso o que eu vou fazer. Esses dias eu planejei lá, pesquisei no YouTube, aí fiz um picadinho com legumes e tudo mais, só que eu esqueci de pôr o sal. Não tinha gosto. O preparo estava correto, estava tudo cortado, os legumes estavam no tamanho certo, estava tudo certinho, mas não tinha sal, não tinha gosto. Visualmente era lindo. Você olhava assim, dava vontade de comer. Mas não tinha sal. Não tinha sabor.
E além do sabor, o sal ele tem um papel de conservar. Meu vô, falecido vô, ele é do Nordeste, bem afastado, assim, metade da casa dele era de tapa, para os irmãos terem uma ideia. E quando eu era criança, tipo, o banheiro dele era lá fora, daqueles, bem assim, difícil, um buraco no chão e tudo mais, e ele não tinha geladeira. E a carne era conservada no sal. Ele, para conservar a carne da semana, porque era longe, né? A feira era feita uma vez por semana, na cidade, né? Então, para ele conservar a carne da semana, ele conservava no sal. Então, o sal ele tem o papel de dar sabor, mas também de conservar. Nós precisamos dar sabor para as nossas vidas, nós precisamos ser felizes. É muito difícil você pensar alguém que se declara cristão, alguém que se declara que foi salvo, alguém que se declara que foi transformado pelo poder do Senhor e não é feliz. A sua vida, a sua face, a sua expressão não é de felicidade, é de tristeza, é de amargura, não faz sentido. Então, além da gente dar sabor para a vida, além da gente sermos pessoas alegres, felizes, que têm prazer na vida, nós precisamos conservar os valores cristãos. Os valores que nesse mundo não são conservados. Nós temos esse papel de conservar o valor, de conservar o amor, de conservar o que é correto, de fazer as coisas certas. Então o sal, nós que somos o sal, nós temos o papel de dar sabor, de trazer alegria. Quando a gente chega, a gente traz paz, a gente traz leveza para o ambiente, a gente traz alegria, porque nós carregamos isso, mas nós também trazemos valores, nós trazemos palavras de conforto, nós trazemos o que é certo. As pessoas nos perguntam, as pessoas nos procuram como referência do que é certo. Isso aqui está certo, o que você acha que tem que fazer isso? Nós precisamos ser isso. E a luz, além de ser o claro, né? A luz que traz na escuridão. Os irmãos sabem quando, por exemplo, à noite, na cozinha está tudo apagado, mas a luz do micro-ondas pequenininha está acesa. Clareia. A luz, por menor que seja, na escuridão, ela clareia. Não há escuridão possível que apague a luz, por menor que ela seja. A luz sempre vence a escuridão. A escuridão não consegue vencer a luz. E lógico que eu estou falando de forma espiritual, mas de forma prática também. Pensa numa escuridão que é capaz de apagar uma luz. Não tem como. Não tem nada que seja capaz de apagar a luz. A noite só chega porque o sol foi embora. Se o sol não for embora, a noite não consegue apagar o sol. Só há escuridão quando a luz vai embora. Só há escuridão quando a gente apaga. Só há escuridão quando se desliga. Uma lanterna sem pilha não serve para nada, irmãos. Imagina um blackout como deu. Foi esse ano que a gente ficou aqueles dias enormes sem luz. Aí acabou a luz. Aí você vai lá na gaveta, pega a lanterna e ela está sem pilha. Para que serve uma lanterna sem pilha? Só ocupa espaço. Ela não tem valor nenhum. Você é a luz de Jesus, mas sem pilha, você só ocupa espaço. Sem a palavra de Deus, sem conservar os valores de Deus, você só ocupa espaço. Só está ocupando espaço. Por isso que os dados do IBGE estão lá inflamados. Está tão alto. Porque tem um monte de lanterna sem pilha. Por que que nós estamos nos tornando maioria no Brasil e os outros números não abaixam? A violência, a injustiça social, a fome. Por que que não abaixa? Porque tem um monte de lanterna aqui sem pilha. Se dizendo lanterna, mas não ilumina. Se dizendo luz, mas na escuridão não faz diferença. Durante esse mês a ideia é nós falarmos
sobre relevância. Sermos relevantes, um na vida dos outros, e nesse mundo de escuridão. Abra sua Bíblia. Em 2 Timóteo 3. Segundo Timóteo 3, a partir do verso 1, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, Pai de amor, obrigado pela oportunidade e a liberdade de podermos ler, estudar e refletir na Tua palavra, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ó Deus, e que nossas almas e ouvidos possam estar sensíveis para entender a Tua mensagem, ó Pai. Que nesse instante, ó Pai, seja a Tua voz através da minha vida, ó Pai. Perdoe meus pecados, perdoe a minha arrogância, ó Pai, e me ajude, ó Pai, a fazer sempre a Tua vontade. Em Teu nome santo que Te louvamos e agradecemos. Amém. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre ser santo. Para ser sal e luz, nós precisamos buscar a santidade. Não tem como eu falar de um santo, não tem como eu dizer que sou discípulo de um santo, se a minha luta constante diária não é a busca dessa santidade. Deus é santo, Cristo é santo, e não tem como eu viver essa vida sem essa busca. Lá em 1 Pedro 1, lá no 14 diz assim: sejam santos, porque eu sou santos. Essa referência está lá, é Pedro falando, e ele tá citando Levíticos, quando Deus fala: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis com nenhum exame de criaturas que se arrastam sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para ver vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Não, nós vivemos um processo de santificação, já falamos algumas vezes, eu acho que semana passada eu falei sobre isso aqui. Nós precisamos buscar, essa é a nossa busca, não significa que nós alcançaremos nesse mundo. A nossa santificação completa, a nossa glorificação completa será na eternidade, mas enquanto eu estiver nesse mundo, a minha busca é por santidade. O meu fervor é por santidade. Não é por me conformar. Eu não vou conseguir ser santo nesse mundo mesmo, então está tudo bem. E deixar rolar. Não, a minha busca, o meu inconformismo com o pecado precisa ser constante. O conceito de santidade e de pureza está muito presente no nosso dia a dia. A gente quer respirar puro. Quando a gente passa do lado de um rio poluído e vem aquele cheiro, aquilo nos incomoda. Quando passa um caminhão do nosso lado na estrada e solta uma fumaça, aquilo nos incomoda. Um caminhão, um ônibus normalmente, né? A gente quer ar puro. Quando a gente vai, nós que somos aqui da capital, quando vamos para o interior, a gente até tem dificuldade de respirar porque o ar é puro, né? Nós gostamos do que é puro. Nós queremos ar puro, nós queremos beber água pura,
né? Água com gosto ninguém quer. A gente não se conforma. Quando a gente pega a água da torneira que vem ainda com um pouquinho de cloro, aquilo nos incomoda. Nós queremos ar puro, nós queremos água pura. Às vezes, quando temos condições, estamos dispostos a pagar por alimentos orgânicos, por alimentos que a gente sabe que não teve contato com veneno, com agrotóxico. Na maioria das vezes nós não podemos pagar porque é muito caro, mas se nós podemos pagar, a gente paga, porque a gente quer coisas puras, a gente quer coisas saudáveis. A vida cristã também precisa ser por essa busca, pela pureza, por algo que seja limpo. Em 1 Timóteo 4,2 diz assim: ninguém os despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A palavra pureza no original tem o sentido de castidade, inocência, pureza de vida. Se no mundo natural nós todos queremos pureza, queremos coisa boa, o mesmo acontece quando consideramos o mundo espiritual. Nós precisamos ser também puro. Nós precisamos também oferecer a Deus uma vida pura, uma vida santa. Deus é santo e nos chama à santidade. Em Abacuque 1,13 diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Uma das características mais marcantes de Deus na Bíblia é a sua santidade. Deus é santo e não cabe uma gota de maldade nele. Durante esse tempo que nós falamos de Tiago, nessas 2 semanas, nós falamos sobre isso. Que a maldade não vem de Deus, porque não cabe maldade em Deus. Que há uma diferença entre você ser tentado e você ser provado. A tentação é má, a tentação vem do mal, a tentação vem do pecado. Isso é ser tentado. Já você ser provado, isso vem de Deus. Isso é ensinamento, isso é treinamento. Então Deus, não cabe um pingo de maldade em Deus, porque Deus é santo, Deus é puro. E se nós somos cristãos, nós precisamos buscar essa santidade. Se nós somos cristãos, nós precisamos buscar essa pureza em Deus. Não tem vírgula, não tem alternativa. A nossa vida precisa ser uma constante busca por santidade. Além disso, quando a Bíblia declara a santidade de Deus, ela fala da sua separação de todo mal e poluição moral que contamina a criação. Por isso o profeta Abacuque declarou que os olhos de Deus são tão puros que não podem ver o mal. A pureza de Deus é o que chamamos de pureza primitiva. Ele é puro, santo e sem vírgula. Se Deus é santo, nós precisamos buscar essa santidade. Então a primeira coisa nessa manhã, Deus é santo e Ele nos chama para a santidade. Deus nos chamou para ser santos. Deus nos criou para ser santos. E nos deu todos os instrumentos, todo o exemplo de como ser santo. E o maior exemplo de homem santo é Jesus. Porque Jesus é Deus, 100% Deus, e Jesus também é homem. Ele encarnou, ele cresceu, ele escorreu caca do nariz. Jesus não nasceu andando, ele teve que aprender a andar, ele engatinhou, ele caiu. Todas as questões humanas Jesus sofreu. E ele é 100% homem e 100% Deus. E essa conta não bate porque a matemática é coisa do homem, não de Deus. E Deus, através de Jesus, mesmo sendo 100% homem, não pecou. Mesmo sendo 100% do homem, foi santo. Então é possível. Mas a gente precisa querer. A gente precisa fazer. Nós precisamos estar disponíveis para Deus fazer essa obra em nós. Lembra que a gente falou aqui também que a vida cristã é uma sinergia entre você e Deus, que nós somos habitados e não possuídos pelo Espírito Santo? O Espírito está em você. E quem é o Espírito? O Espírito é Deus. Porque você pode falar assim: Jesus conseguiu porque Ele era Deus.
Mas o Espírito de Deus está em você, habita em você também. Você pode, mas você precisa querer. Você precisa buscar. Você precisa se esforçar na palavra, na oração, no serviço. E em pecar menos. Todos os dias, ser uma pessoa melhor. Todos os dias evoluir, ser melhor. Então nós precisamos ser santos, porque Deus nos chama à santidade. Segundo, Deus nos chama a uma santidade verdadeira. Abra sua Bíblia em Mateus 15. Mateus 15, a partir do verso 17, diz assim: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. No máximo te dá uma dor de barriga. Mas o que torna um homem puro, Jesus está falando aqui, é o que está no nosso coração. É aquilo que nós alimentamos a nossa alma. Seja com desejos, seja com ambições. Aquilo que nós colocamos em nossa mente sobre o que nos ofende, o que nos desrespeita. E o diabo vai usando isso. Você olha para alguém e fala: aquela pessoa olhou torta para mim, não gostei dela. E o diabo usa isso. Fala: aquela pessoa não gosta de você mesmo não. E você vai deixando, dando brecha para o diabo. O que Jesus está falando aqui para nós é que a santidade é muito mais que uma aparência, irmão. A santidade é muito mais que eu estou pregando aqui de calça se eu tivesse de bermuda. A santidade é aquilo que reflete o que está na minha alma. Não é a minha aparência, não é o corte do meu cabelo, não é se eu estou ou se não estou com barba. É o que está no meu coração, é o que sai da minha boca, é o que minhas atitudes refletem. Eu posso ter uma aparência de crente, mas se eu não tiver uma atitude de Cristo, eu sou uma lanterna sem pilha. Eu sou um sal que não salga. Você já colocou açúcar no lugar de sal? Sabe? Tem a mesma cara, tem a mesma aparência, mas tem funções diferentes. Não adianta você parecer sal e não ser sal. Você vai atrapalhar. Quando você coloca o açúcar no arroz, não fica bom, mesmo o açúcar sendo bom. Açúcar é gostoso, açúcar é bom. Não é amargo, mas fica ruim. Porque ele não é sal. O lugar do açúcar é em outro lugar. Não vou falar que é no café, porque senão alguns irmãos vão me odiar. Mas é no suco. Não, né, Pati, também, né? Também não pode. Ele tem o lugar dele. No arroz é sal. Não adianta você ser branquinho, não adianta você ser fininho, se você não salgar, se você não der sabor. Não adianta você parecer crente, mas o seu coração, a sua alma, não refletem os valores de Deus. Não refletem quem é Cristo em sua vida. É muito difícil, irmãos, novamente eu vou falar, alguém se declarar cristão e ser fofoqueiro. É inconcebível. Não casa. Alguém se declarar cristão e ser amargurado. Jesus é renovo, é alegria. Alguém se declarar cristão e é uma pessoa de confusão. Não dá, não faz sentido. Cristo é paz, Cristo é luz. É essa aparência que um cristão precisa ter. É de alegria, é de paz, é de comunhão, é de sabedoria, porque Deus é tudo isso. E é isso que nós representamos, e é isso que nós dissemos que estamos buscando e queremos ser. Nós vamos falhar, nós vamos errar durante a caminhada. Vamos, fique em paz. É um processo, lembra? Esse processo só será concluído na morte desse mundo.
Porque nós não conheceremos a morte, nós viveremos eternamente. Nós partiremos desse mundo, e a morte, quando nós falamos, é a partida desse mundo. Mas Jesus já venceu a morte para nós vivermos a vida eterna. Lá você será glorificado, lá você será santo total. Que não haverá mais essa luta. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, nessa luta, nós precisamos buscar a vitória. Imagina você entrar num jogo sem querer vencer. Imagina você entrar numa guerra sem estar disposto a vencer, jogando a toalha. Não faz sentido. Nós estamos nessa luta para vencer. O quê? O pecado. O mal. Não é ninguém, a nossa luta não é contra a carne. Nós não estamos para vencer ninguém, nenhuma religião, nada. Nós estamos para vencer o mal, o pecado que está em nós. Não é nem o pecado que está nos outros, é o pecado que está em você. Essa luta é para vencer o pecado que está em você, para você ser todo dia melhor, para você todo dia ser mais santo, mais próximo de Cristo, mais parecido com Cristo. E as pessoas, quando olharem para você, você refletir os valores de Cristo, as ações de Cristo, a vida de Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. Então Deus nos chama a sermos santos, e Deus nos chama a uma santidade verdadeira, não só de aparência. Temos que ter cuidado, podemos manifestar uma falsa santidade, uma falsa pureza, cheia de aparência, como os religiosos daquela época faziam. Não é essa santidade, não é essa pureza que Deus nos chama para viver. Os fariseus, irmãos, eram judeus, era o povo escolhido de Deus. Os fariseus não eram oposição, era o povo de Deus. Só que eles estavam vivendo um processo de aparência de Deus. Eles guardavam o sábado, mas não compartilhavam o amor com quem precisava ao sábado. Eles tinham aparência, eles faziam as orações lindamente nas esquinas, mas o coração deles não refletia aquela oração. Não sejam fariseus, não pareçam com Cristo. Sejam Cristo na vida das pessoas. Seja a presença de Deus no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, aonde quer que você esteja. 3, Deus nos chama à santidade de pensamentos. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Precisamos pensar naquilo que pensamos. É redundante, mas é isso. Nós precisamos avaliar o que temos pensado, o que temos colocado para dentro. O que a gente tem assistido, quem a gente tem ouvido. Seja louvor, seja palavra, seja política, seja o que for. O que nós temos alimentado a nossa mente. A gente se preocupa, nós estamos vivendo uma geração, graças a Deus, muito saudável, que está buscando uma vida saudável. Os fast food estão repensando seus cardápios, estão repensando por causa de uma geração que é vegana, por causa de uma geração que se preocupa com o orgânico, que se preocupa com o agrotóxico. É uma geração que tem informação, é uma geração que vive num mundo, num século de informações, de internet. É uma geração que está buscando se alimentar melhor. O tabagismo nunca vendeu tão pouco como tem vendido pouco nos nossos séculos. Ainda vendem muito, mas os jovens estão fumando menos. Os jovens estão bebendo menos. Isso é dados, é estatística. Infelizmente ainda tem muita coisa. Infelizmente, porque isso é um pecado, e o pecado vai levar para esse lugar. Mas eles estão pensando melhor nisso. Nós também, mesmo vacilando bastante, a gente quer se alimentar melhor. A gente quer comer melhor. Mas nós precisamos também se preocupar com o alimento espiritual que nós buscamos. Quem nós temos ouvido? O que nós estamos lendo? Qual tipo de literatura? Não estou nem falando da Bíblia, que isso é básico, esse é o mínimo. Mas qual tipo de livro que você tem lido?
Qual tipo de podcast você tem ouvido? Quem é que você fica lá no Instagram, no Facebook, no YouTube? Quem você ouve? Quem é que te ensina? Quem te alimenta? Com que você tem se alimentado? Nós precisamos buscar uma santidade de pensamentos. Porque o que nós colocamos para dentro é o que está dentro. O que nós colocamos para dentro é o que está dentro. Aquilo que está dentro de você é o que você se alimentou. É o que você colocou. E é aquilo que você vai pensar. Porque o pensamento é o que está lá dentro andando, vivo. Nós precisamos nos alimentar das coisas de Deus. Nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, com as coisas de Deus. Para os nossos pensamentos, está nas coisas de Deus. Se eu só ouvo pessoas que são briguentas, só assisto vídeos ali de brigas, de acusações, eu vou ser essa pessoa. Se eu passo a minha semana inteira assistindo vídeo de gente que briga, de gente que acusa, de gente que aponta o dedo, de gente que fala alto, o que você vai fazer? É o que você vai ser. Principalmente nesse tempo de tantas informações e de internet, nós precisamos filtrar muito bem o que a gente tem alimentado, o que a gente tem buscado ali. Busque paz, busque conhecimento. Não precisa fugir da internet, não precisa fugir da faculdade, pelo amor de Deus, vá para a faculdade. Mas seja luz, seja sal. Retenha o que é bom e descarte o que é ruim. Não seja um alienado que só ouve uma coisa, mas saiba filtrar o que você vai guardar. Saiba filtrar o que vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. E o que vai entrar pelo ouvido e vai ficar guardado. Deus nos chama para uma vida santa. Deus nos chama a uma santidade verdadeira e não só de aparência. E Deus nos chama a uma santidade de pensamento. Todo o nosso sistema de valores precisa ser transformado. E essa transformação se dá na mente. As nossas ações são fruto do nosso pensamento. Paulo falou em Efésios 2:3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Nós somos produto do que pensamos, do que nos alimentamos. Por isso a nossa mente precisa ser santificada. Nós precisamos buscar coisas santas para alcançar uma vida santa. Nós precisamos buscar coisas que têm a ver com Deus, com o santo, para sermos santos. E quarto, Deus nos chama à santidade de coração. Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A Bíblia afirma que do coração procede a fonte da vida, lá em Provérbios 4:23. E que dele procede os maus pensamentos também, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexuais, os roubos, falsos testemunhos e as calúnias, como nós lemos. Entretanto, Jesus afirmou que um coração pode ser santificado. A característica de um coração santo, qual é? Quando Deus escolheu Davi, ele afirmou, está lá em Atos 13:22, encontrei Davi, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Um coração Davi foi um homem conhecido como um coração segundo a Deus. Era um homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus. É possível. E Davi era um homem comum. Um homem que inclusive falhou, errou. Feio. Não errou pouquinho não. Errou. Adulterou. Assassinou. Mas se regenerou. Buscou em Deus uma nova vida. Buscou perdão. Não, quando a gente fala de santidade, meus irmãos, não é para você viver uma vida triste, porque não consegue. É uma luta, é uma busca. Quando nós falamos em santidade, é uma busca pela santidade.
que nós precisamos ter e ambicionar. Nós somos carregados de ambição. Nós queremos ganhar mais, nós queremos ter mais, nós queremos ser mais. E nós precisamos concentrar essa ambição em querer ser santo. Sabe, toda a energia que a gente gasta para ser promovido, nós precisamos pegar essa energia e gastar para ser santo. Sabe, toda a energia que você gasta para ser o melhor naquilo que você faz, você precisa pegar essa energia e concentrar em ser santo. Em ter uma vida santa, uma vida de intimidade com Deus, uma vida que é segundo o coração de Deus. Deus nos chama para uma vida santa. Deus nos chama para uma santidade verdadeira, não só de aparência. Deus nos chama para ter um pensamento de santidade, uma vida que reflita essa santidade. Mas Deus nos chama principalmente para ter um coração santo, para ser santo de verdade. Ter um coração santo é ter um coração como o de Deus, é ter um coração que faz a vontade de Deus. Um coração santo serve a Deus em obediência, com a motivação correta, integridade, evitando toda aparência do mal, sem namorico com o pecado. Nós precisamos parar de flertar, de namorar, de ambicionar o pecado. E é você e você, meu irmão. Você precisa parar. O pecado está à porta, assim como o Espírito. Você precisa decidir para quem você vai abrir. Parar de pecar. Isso é uma decisão, como um alcoólatra decide parar de beber. Como o drogado decide parar de usar droga. E se o alcoólatra, depois de muitos anos sem beber, der um golinho, ele cai de novo. Se um drogado, depois de muitos anos regenerado, ele fumar um baseadinho, ele cai de novo. Nós somos pecadores buscando não pecar. Não pode. Se você pecar um pecadinho, já era. Você cai de novo e volta a pecar. Abra mão do pecado. Pare de pecar. Lute contra o pecado, como um alcoólatra luta contra a bebida para o resto da sua vida. Nós precisamos lutar contra o pecado para o resto da nossa vida, neste mundo. Para concluir, abre a sua Bíblia em Salmos 24. Salmos 24, verso 3 e 4, diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. O nosso maior desejo não é estar com Deus. Nós estamos aqui, não é para estar na presença de Deus, para estar em comunhão com Ele? Sim, essa é a resposta óbvia. A Bíblia afirma que para vermos o Senhor e estar num lugar santo, precisamos andar em santidade, em pureza. Senão não veremos o Senhor. Em Hebreus 12, 14 diz assim: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem murmuração nem discussão, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no mundo. Irmãos, não adianta você se declarar crente, se você não for crente. Não adianta você dizer que é santo, se você não for santo. Não adianta você vir à igreja se você não for à igreja. Se você não sentir a igreja em você. A igreja não é esse prédio. A igreja não é as instituições Batista, Assembleia, Presbiteriano e muitas outras que temos hoje. A igreja é o ajuntamento dos santos.
Se você vem aqui em comunhão e você não está buscando uma vida santa, uma vida de separação, uma vida de pureza, você não é a igreja. Você pode estar aqui, mas você não é. Jesus fala que no fim, Ele diz que muitos dirão: mas Senhor, Senhor, eu preguei em Teu nome, eu fiz milagres em Teu nome. E Ele vai falar: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Porque os deles são santos. Os deles honram a sua esposa, honram o seu esposo. Os dele honram os seus filhos e os seus pais. Os dele agem com prudência, com paz, sem briga, sem gritaria, sem passar por cima de ninguém, sem ambições que não tenham a ver com o reino. Não tem problema você querer ser promovido. A pergunta é: o que isso vai agregar ao reino? Não tem problema você querer ser o melhor advogado, o melhor médico, o melhor cozinheiro, o melhor pedreiro do mundo. Você deve ser, porque a Bíblia fala que nós devemos trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Deus. E se a gente está trabalhando para Deus, a gente tem que ser o melhor. Então você tem que ser o melhor, mas para Deus, não para ser reconhecido como o melhor, não para o seu nome estar em destaque, mas para que as pessoas olhem para você e falem: tem algo diferente ali. Tem algo diferente nessa professora. Tem algo diferente nesse professor. Tem algo diferente nesse estagiário. Esse menino é diferente. E a diferença não é só seu conhecimento e a sua dedicação ao trabalho. A diferença é que você é Deus. Que você carrega Deus dentro de você. Me perdoa. É que Deus reflete através da sua vida. Essa é a diferença. As pessoas olham para você e há algo diferente. Não é seu cabelo, não é o seu bigode, é a presença de Deus em nossas vidas. E essa diferença é como a luz que chega na escuridão. Ela chega e ela ilumina. Ela chega e ela traz conforto. Ela chega e ela traz paz. Essa diferença é que nem um sal numa batata frita. Ela está crocante, ela está no ponto certo, mas sem sal não tem o mesmo gosto. Talvez ela seja mais saudável sem o sal, mas não tem o mesmo sabor. Talvez você esteja fazendo a coisa certa, andando no lugar certo, com a aparência certa, mas internamente não está certo. No seu secreto, não é certo o que você faz. No momento que ninguém está olhando, não é de Deus. Nós precisamos buscar uma vida santa, porque Deus falou que Ele é santo, e por isso nós precisamos ser santo. E vai ser uma busca diária, vai ser uma luta diária. Alguns dias nós ganharemos, algum dia nós perderemos, mas no fim, todos venceremos em nome de Jesus. Precisamos fazer a diferença nesse mundo. Precisamos fazer a diferença em quem está perto de nós. E essa diferença só é possível através de uma transformação verdadeira, uma santificação verdadeira, que depende de você buscar, mas depende de você deixar Deus agir na sua vida. Seja santo, porque assim Deus é. E nós só seremos sal e luz nesse mundo se nós buscarmos essa santidade. Você pode ser a pessoa mais gente boa do mundo, que dá carona para todo mundo, mas se em casa você é aquele rude, se em casa você é ignorante, se em casa você não é um exemplo na sua família, é só de fora, é só externo. Em Salmo vai dizer que nossas mãos e coração precisam estar limpos. Eu preciso ser externo, mas preciso ser interno. Eu preciso ser interno, mas eu preciso ser externo. Jesus é uma santidade dentro de nós que não tem como Ele estar e não refletir. Pega um refletor e tenta cobrir a luz dele. Você não consegue. Alguma brechinha vai dar de luz, algum lugar vai refletir.
Não dá para esconder a luz, quando de fato o que está dentro de você é luz. Agora, se dentro de você o que tem é escuridão, aí não vai refletir nada mesmo. Lembra? Uma lanterna no dia de blackout, sem pilha, não tem valor, só está ocupando espaço, só está enferrujando, só está trazendo bactérias para a gaveta. Uma lanterna sem pilha não serve para nada, irmãos. Para que serve uma lanterna sem pilha? Não dá nem para bater um prego, porque ela quebra. Não dá, não tem utilidade. Uma lanterna, a utilidade dela é refletir a luz, é iluminar, é trazer luz. Tem a pilha. O que é a pilha? É a palavra de Deus, é a santificação, é uma vida santa, é uma vida que busca os valores, é uma vida que busca refletir a presença de Deus. Aí você é uma lanterna com pilha. Ser crente, dizer que é crente e não refletir os valores de Deus, é uma lanterna sem pilha. Tem o título de lanterna, parece com lanterna, mas não serve como uma lanterna. Você ser crente e não fazer a diferença na vida das pessoas, você parece crente, você tem o título de crente, alguns têm até carteirinha, antigamente tinha carteirinha da igreja, né? Tem até carteirinha da igreja, tem o título, né? Da igreja, de crente, que nós estamos dizendo, esse é crente, faz parte da nossa membresia, mas não serve para nada. Do que adianta? Está ocupando espaço na gaveta, está ocupando espaço no reino, que é os dados do IBGE, cheio de lanternas sem pilha. Não seja mais uma. Faça a diferença, buscando uma vida santa. Queria chamar a banda, te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Deus eterno, Pai de amor, ajude-nos, ó Deus, a buscarmos uma vida santa em Ti. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia temos mais a Sua aparência, a cada dia buscarmos mais a Tua presença, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos conforme a Tua vontade. Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso. E mesmo a gente insistindo no pecado, nos perdoa, Deus. Nos ajuda, nos ensina, nos acolhe. Recomeça todos os dias. Ensina-nos, ó Pai, a amadurecermos, a pararmos, ó Pai, de agirmos como crianças no Teu reino, a ocuparmos o nosso lugar e a pregarmos a Tua palavra através das nossas vidas e através da Sua santidade, que deve imperar em nossas vidas, ó Pai. Reine em nós, ó Pai, e nos ajude a permitir esse reino, ó Deus, sobre nossas vidas. Que possamos, ó Pai, iluminar esse mundo, levando os Seus valores, levando o Teu amor, levando, ó Pai, o que o Senhor nos ensinou e nos ensina, a dividir, a compartilhar e a ajudar e servir, ó Pai. Ajude-nos a entender o nosso papel no reino, que é de servo e servo Teu, ó Deus. E o Teu servo simplesmente serve. E que nós possamos ser assim, Senhor. Quebranta nossa alma dura, ó Deus. Quebranta nossos corações orgulhosos e inclinados ao pecado. Ensina-nos a sermos melhor. E nos motiva a buscarmos mais a Ti, a termos disciplina com a Tua palavra, a termos disciplina com a oração, mas principalmente a ter disciplina em cuidar um dos outros. Ajude-nos a pastorearmos uns aos outros, enquanto estivermos nessa luta, enquanto estivermos em guerra, para um dia desfrutarmos da Tua glória, todos juntos, e com mais gente, para a Tua honra e para a Tua glória sempre, ó Deus. Obrigado, ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, através dessa igreja, através do Teu reino, e obrigado pelo privilégio de nos resgatar, e de podermos recomeçar, de podermos repensar e de podermos fazer de novo. É em Teu nome santo que Te louvamos e agradecemos. Amém.